Olá pessoal, tudo certo? Aqui o Fabiano, palestrante da Casa Elos de Luz, e mais uma vez com vocês para prosseguirmos com a nossa série Elos, a segunda série já. A primeira foi a Caminho da Luz, essa segunda série Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então vamos de imediato para a oração de abertura e depois conversamos mais sobre essa nossa nova série. Sim, amado Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e poder conversarmos sobre tão importantes obras que nos trazem a história, na perspectiva espiritual, nos projetos de Deus e de Jesus para a nossa humanidade. Assim agradecemos por este momento. Agradecemos também as equipes da Elos de Luz, em especial os mentores e guardiões que dão toda a segurança para este trabalho. Nossas casas, a partir de agora, onde estejamos, são todas iluminadas e abençoadas por essa luz. Vamos nos manter nessa bênção do início ao fim desse trabalho e agora, iniciando em nome de Deus, em nome de Cristo, bom pastor. Beleza? Antes de começar o trabalho em si, você já sabe, né? Vocês que estão aí em casa, está no seu tablet, está aí no seu celular, você é nosso semeador do bem. Seja o nosso semeador. Como? Você que já curtiu a nossa página, compartilhando a página, compartilhando o nosso canal do YouTube também. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, inscreva-se no nosso canal. Ative a sinetinha lá para receber em primeira mão todos os lançamentos, todas as notificações de novidades pela página. Também no Facebook, curta a nossa página, você que ainda não curtiu, tá bom? Então compartilhem, mandem essa live, esses links para seus amigos, para seus grupos, para que possamos cada vez mais disseminar o bem através da internet. Valeu? Vamos lá! Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Temporada única essa vez, hein? Episódio número 2. Bom, no episódio número 1, a gente já viu, vocês já viram. Quem não viu ainda o episódio 1, vamos colocar aqui um link para você poder ir lá, clicar nesse link e assistir, para quem ainda não assistiu e quer assistir agora. Vai lá curtir o episódio número 1, porque é uma história, né? É um livro que conta uma história, então é uma sequência. Depois você pode voltar exatamente nesse ponto aqui e continuar, tá certo? Vamos só fazer uma recapitulação, um resumo. Dizia que o descobrimento daquela terra nova, que terra é essa? Terra de Santa Cruz, né? Foi recebida com grande comoção, com grande celebração no plano astral. Então, no plano alto, plano de luz, lá no alto, Jesus celebrou esse momento com os seus mensageiros, com os seus prepostos, e se aliou definitivamente em coração a essa terra. E chamou Ismael, outorgando a ele a tarefa de preparar este, conhecido como coração do mundo, para aportar os mais oportunos elementos, tanto físicos como espirituais, na preparação do novo celeiro de luzes do novo cristianismo, da sequência do cristianismo. Então esse é o grande plano, a preparação de Cristo para este novo mundo que é descoberto, que é o nosso país, né? Os missionários. Então, após o descobrimento das novas terras, ainda falando das terras de Santa Cruz, o rei de Portugal na época, Dom Manuel I, não recebeu com muito entusiasmo isso. Por quê? Porque ele estava muito mais ocupado e muito mais focado nas riquezas sem fim, que não paravam de vir do Oriente, das Índias. Mas, claro que entre os navegadores que já circulavam por aqueles mares, né, houve certa curiosidade, sim, em conhecer e até utilizar os novos portos ou as novas costas. Por quê? Porque se dirigiam muito a expedições à Ásia, então para eles era interessante também a utilização dessas costas brasileiras recém-descobertas como portos, como passagem também.
Nessas alturas, cabe lembrar que os franceses já se ocupavam em negociar o pau-brasil lá nas costas nordestinas, ou seja, já tinha movimento acontecendo. As navegações lusitanas, em geral, elas levavam o quê? Exilados e aventureiros. Então, não é que eram pessoas escolhidas da sociedade, muitas vezes o contrário, né? Pessoas que eram exiladas, que eram expulsas do país, e muitos aventureiros que queriam conhecer, que queriam desbravar, né? Alguns eram abandonados na costa, simplesmente abandonados naquela costa. Serviriam como uma espécie de batedores e iriam abrindo caminho, né, como se diz, para depois poderem ser enviados para cá os trabalhadores, né, que chegariam mais tarde. De qualquer forma, o rei Dom Manuel, aí sim compelido pela opinião pública, que já estava preocupado com as investidas tanto dos franceses quanto dos espanhóis na nova colônia, já estavam com o olho aberto para a nossa colônia aqui, ele decide então aí sim enviar as primeiras expedições oficiais, a fim de estabelecer, fincar aqui a bandeira, né, das extensas terras da nova terra de Santa Cruz, estabelecer ali o sinal das armas portuguesas, de forma a dizer, nós estamos aqui, né? Isso aqui não é terra de ninguém, não, aqui nós somos os proprietários. E através de Gonçalo Coelho, navegador lusitano, é organizado então o primeiro núcleo civilizatório dessa nova terra, as terras brasileiras, a feitoria de Santa Cruz, no litoral baiano. Através do nome dessa feitoria que depois foi se dizer, né, o nome dessa terra, o nome da colônia, como a Terra de Santa Cruz. Lançando marcos de Portugal, então, ao longo de toda a costa brasileira, esse navegador, Gonçalo Coelho, acaba encontrando, né, o maravilhoso quadro da Baía de Guanabara. Ali ele se deslumbra e ali se demora por algum tempo, a fim de se refazer as suas energias. Ele fica naquele quadro, naquele cenário magnífico, deslumbrante. Ele inclusive achava que aquilo, a primeira impressão, era o estuário de um rio, de um grande rio, e aí acaba chamando ele de Rio de Janeiro, porque estava em alusão, claro, eles estavam no início do ano, então ele acaba chamando desse nome a famosa Bahia. Fica mais um pouco, como dissemos, para poder retemperar suas energias e se refazer de todo o trabalho que tinha vindo fazer no Brasil, né, de demarcar as terras, de poder sinalizar as terras como sendo de Portugal. E retorna para a metrópole, em Portugal. Mas lá não logra convencer o monarca ainda a se interessar pela nova terra. De Portugal apenas aportavam o quê? Aventureiros, degredados, obedecendo sempre a algum apelo inexplicável, desconhecido. Então algo atraía muitas pessoas, no caso muitos espíritos, para cá. Nessa época específica, Ismael reuniu grande assembleia de trabalhadores e colaboradores seus. Claro, Ismael, sabemos, né, já falamos anteriormente, que havia sido escolhido para conduzir a construção da Terra do Cruzeiro, transformá-la no coração do mundo, pátria do Evangelho, como diz o título. E ele pediu a esses colaboradores reunidos a contribuição de cada um deles, quem poderia dar na renovação desse novo pensamento, especialmente nos centros culturais de Portugal, Coimbra e Lisboa, verdadeiros centros, né, da época. Assim, investe nesses colaboradores devotados, dispostos a encarnarem na Terra, naquele cenário, sem temor e prontos para a luta e para o sacrifício, ou seja, prontos para se dedicar, prontos a se esforçar, abnegados espíritos que viriam dali por diante. Até mesmo a igreja, com seus desvios na reta senda do cristianismo, acabou sendo importante nesse momento, porque ele se serviria mesmo assim com esses desvios, com esses problemas que a igreja vinha apresentando, ao se, né, envolver muito com o Estado e com as questões políticas daquela época. Eles iriam receber investimentos
através da própria igreja, porque a estrutura e a instituição poderia ainda servir para que muitos espíritos do bem tivessem a sua função completada através disso. Tudo a fim de começar a obra da edificação da pátria do Cordeiro, da pátria de Jesus. Pregariam eles em Portugal a humildade e o desprendimento dos bens terrenos. Uma mudança grande naquela sociedade que naquela época estava muito obcecada pela riqueza e pelo luxo, proveniente, um grande presente que Deus outorgou a Portugal, proveniente da rota das Índias. Ao mesmo tempo, eles trabalhariam sob a direção de Ismael nas verdes terras de Santa Cruz. Para quê? Para arrebanhar novas almas para o pastor, o único pastor, Entre esses espíritos ali organizados para essa função, podemos destacar alguns nomes: Padre José de Anchieta, Bartolomeu de Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome, Leonardo Nunes, entre tantos outros. Mas é com Dom João III que Portugal resolve fazer o primeiro movimento de colonização de terras brasileiras. E já com alguns integrantes daquela Assembleia Iluminada. É assim que Martim Afonso Pena viria a fundar, em sua chegada aqui, São Vicente e Piratininga. Logo depois, Manuel da Nóbrega, que aportaria na Bahia, com Tomé Souza, este sim, o primeiro governador-geral da colônia, lá nos anos 1549, ia dar início à cidade de Salvador. José de Anchieta, que viera em 1553, com Duarte da Costa, se transformara no desvelado apóstolo do Brasil. Um dos fundadores de São Paulo, diga-se de passagem, importante José de Anchieta, que ele veio desenvolver mais ainda os núcleos já formados aqui, com seu temperamento muitas vezes, segundo alguns autores, muito enérgico, de uma energia vibrante, diante de muitas questões de algumas tribos, mas nunca deixou de faltar a sua dedicação e o seu desvelo dignos de um pai, nos diz o autor. Dom João III teve, por outro lado, a infelicidade enorme de introduzir em Portugal uma das mais nefastas instituições já criadas, a Inquisição, chamada Santa Inquisição, Sabemos que não tinha nada de santa. E com esse o Tribunal da Penitência vieram aí também os jesuítas. Mas longe desse autor e dessa obra querer ter o foco na observação de erros dessa condenável instituição, a obra aqui em questão ela vai se ater mais à exaltação dos missionários que Deus enviou. Esses sim, dentro das selvas da Terra Nova, estavam ao dispor do bom pastor, para aclarar as consciências, para trazer o Evangelho do Cristo na sua forma mais pura possível, as novas consciências aqui encontradas. Esses humildes missionários da cruz ouviam a voz de Ismael no âmago de suas almas. Ismael estava sempre com eles, se diferenciando em tudo aos falsos sacerdotes, aqueles sim autores de massacres em nome de Deus, adornados porém em luxo e honrarias. Já os missionários humildes que desbravaram as terras do Cruzeiro, estes sim foram os primeiros traços luminosos das falanges do infinito, corporificadas aqui na terra do Evangelho, inaugurando ali, na terra do Cordeiro, um caminho resplandecente para todas as almas. Então a gente percebe nessa primeira parte do capítulo 2, do nosso episódio número 2, que não obstante a primeira impressão da monarquia de Portugal, Ismael continua acompanhando aquele povo, aquela humanidade, especialmente em Portugal, e procurando inspirar tanto monarcas quanto missionários para que viessem ao Brasil, a nova terra. Enviou de uma seleta assembleia que convocara no alto espíritos prontos para isso,
determinados a fazer algo bom, determinados a passarem o que fosse necessário para cumprirem a determinação de Ismael. Não esqueçamos, preposto de Jesus, diretamente de Jesus. E com isso, e também com a sensibilização do rei seguinte lá em Portugal, é que conseguiu realmente as primeiras colonizações, os primeiros movimentos nesse sentido, e iniciar o desenvolvimento dessa terra. Vamos para a próxima parte desse episódio? Vamos lá então. Os escravos. Ismael então se prepara neste momento, mais ou menos nessa época, Ismael se prepara para ter um encontro com Cristo. Ele que é caminho, verdade e vida. Teria encontro pessoal direto com o Cordeiro. Aqui se abre no texto uma citação que se faz necessário que a coloquemos absolutamente como está escrita. De tão belo que são esses versos, mostrando a magnitude da presença do bom pastor. Abre aspas, por toda parte abriam-se flores evanescentes, oriundas de um solo de radiosas neblinas. Luzes policrômicas enfeitavam todas as paisagens celestes que se perdiam na incomensurável extensão dos espaços felizes. Rodeado de seres santificados e venturosos que constituem a corte luminosa de seus mensageiros abnegados, recebeu o Senhor, com sua complacência, o emissário dileto de seu amor nas terras do Cruzeiro. Que bonito, né? Vale muito a gente poder ter esse trecho, conta exatamente os detalhes do que acontece lá no astral na presença do Salvador. Ismael, porém, nesse encontro denotava bastante preocupação e até alguma amargura, porque ele dizia que estava sentindo dificuldades, ele estava se abrindo com o próprio Jesus. Sinto dificuldades, Senhor, para cumprir a tarefa que me destinaste. Lamentáveis acontecimentos têm contaminado, né, os próprios personagens envolvidos na necessidade de colonizar o nosso país. Os ricos propósitos cristãos estavam contaminados nesse momento. Os donatários das capitanias da terra de Santa Cruz deixaram de lado suas responsabilidades verdadeiras e passaram a escravizar negros inocentes da África, vindos de Luanda, Guiné e Angola. Chegam até a pátria do Evangelho como se fossem animais, sem consciência e sem coração. Jesus, compadecido da situação, explica a ele: os homens têm sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Havia eu, disse Jesus, determinado que a terra do Cruzeiro se povoasse dos povos sofredores, sim, das regiões africanas, mas queria que isso se desse pela aproximação amistosa. Por isso aproximou Portugal deles, e sem armas. Mas o homem branco da Europa, acrescentou, desejando entregar-se ao prazer fictício, falso prazer dos sentidos, procura ficar livre, se eximir dos trabalhos pesados da agricultura. Uma ilusão enorme. A partir disso humilham seus irmãos sobre este pretexto. Em face da lei de liberdade do arbítrio independente, embora limitado, instituído por Deus. Mas como bem sabemos, tudo que se pratica, tudo, sofre-se de volta até que se possa reparar. Disse ainda Jesus a Ismael: os homens brancos não se aperceberam ainda que a evolução se processa pela prática do bem. E todo o determinismo do Pai está no amai ao próximo como a vós mesmos. E que todo o mal gera outro mal, ou outros males, com um largo cortejo de sofrimentos.
ainda assim ele decide operar com sua vontade e misericórdia, colocando luz sobre essas sombras, amenizando tão dolorosas crueldades. Pediu a Ismael que prosseguisse com seu trabalho, focado no Evangelho, confiando na vitória da providência. Ismael pede então a Jesus que interceda por um meio mais direto na política dominante da época, buscando purificar o ambiente da terra de Santa Cruz. E Jesus, com muito carinho, explica que, embora não lhe compete e não compete a eles cercear os atos e intenções dos seus semelhantes, e sim cuidar imensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Vamos ver aqui de novo essa frase, né? Jesus mesmo dizendo pessoalmente isso a Ismael nos diz hoje. Não nos compete cercear, nos compete limitar ou alterar, né, os atos e intenções do nosso semelhante, que tem o seu livre-arbítrio para isso, e a providência para cuidar das consequências. Mas sim cabe a cada um de nós cuidar imensamente de nós mesmos, considerando que cada um de nós será justiçado na pauta de suas próprias obras, ou de acordo com as suas próprias obras. Portugal, segundo Jesus, representa um agrupamento de trabalhadores e dedicados, remanescente dos antigos fenícios, dizia ele, não soube receber as facilidades que a misericórdia lhe deu, nessa época recente. E os clamores dos povos sofridos da África chegavam até Jesus, até seus ouvidos. O luxo, a conquista recebidas por Portugal amoleceram as fibras criadoras daquele povo, pobre e laborioso de outrora, da península. Mas como o tempo é grande professor, disse Jesus, não obstante não cercear a liberdade de seus semelhantes, ele concordou em mudar o curso de acontecimentos, a fim de que aquele povo lusitano pudesse aprender na dor e na miséria as sagradas lições da experiência e da vida. Ismael retorna ao seu trabalho com esperanças redobradas, com muito mais força, com muito mais fé. E a partir daí, uma série de acontecimentos realmente mudou o curso da história. Não alterou em nada Jesus o livre-arbítrio de cada um, mas através de sua misericórdia influenciou em acontecimentos. Os donatários, aquelas capitanias, como dissemos antes, fazendo padecer, né, aqueles escravos dos piores crueldades, agora sofriam os mais tristes reveses. As tribos tupiniquins e tupinambás reagem contra os seus colonizadores. E de fraternos anfitriões que eram na época de Cabral receberam eles com braços abertos, nos contou lá a Thaís no primeiro episódio. Passam a ser cruéis verdugos. Navegações com objetivos bem criminosos. Sofriam pelo mar, já não conseguiam nem terminar a navegação. Então passava a acontecer uma justiça em cima de todos esses atos impensados. O luxo trazido com os tesouros das Índias e as campanhas abomináveis de conquistas, cheias de crueldades, acabaram levando aquele povo português à decadência e à miséria. Sucessivos desastres se somaram a este povo até que, em 1580, Portugal se entrega ao domínio da Espanha. A formação da pátria do Evangelho tinha outro sentido. Foi alterado pelo homem branco e por seu arbítrio. Porém, Jesus conseguiu alterar através de sua misericórdia os acontecimentos e colocar de novo o país e aquela terra nos trilhos do desenvolvimento e da semente para vir a ser a pátria do Evangelho. Os filhos da África, então, após serem humilhados e abatidos no solo brasileiro, foram sustentados pelo Senhor da Luz. Sempre do lado deles, sempre lhes inspirando força e muita perseverança. E alcançou seus objetivos, porque os negros foram pedra angular no monumento evangélico do coração do mundo.
e do manancial de humildade dos seus corações, resignados e tristes, nasceram lições comovedoras, imunizando os espíritos contra os excessos do imperialismo e do orgulho injustificáveis em outras nações. Dotava-se agora a alma brasileira, nesse momento, de sentimentos de fraternidade, ternura e perdão. Então, nessa segunda parte, a gente acabou vendo, fazendo assim um resumo, né, também dessa segunda parte, que realmente o abatimento de Ismael no primeiro momento, muito decepcionado, né, com o próprio ser humano, com o homem branco, vindo da Europa, de Portugal especificamente, que ao invés de tomar aquela terra, aquele presente, aquela terra bonita, rica, que foi muito bem acolhido pelos índios na sua chegada, foram bem acolhidos, né, confraternizados com os nativos na época, né? E ao invés de celebrar isso com amizade, com alegria, levando desenvolvimento, levando educação, levando a própria bandeira do Evangelho, muitos donatários daquelas capitanias passaram a querer escravizar. E aí a época que iniciou, né, a grande escravidão no Brasil, com os negros vindos daqueles países abatidos. E tudo isso não fica impune, a gente sabe, a gente está estudando o Espiritismo, e desde aquela época Jesus é chamado por Ismael, a gente viu, e se compadece. E coloca suas luzes, ele mesmo diz, sobre aquelas sombras, para que a terra do Cruzeiro pudesse se renovar mais uma vez e entrar de novo no trilho por ele determinado. De novo, naquele norte de ser a pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho. Claro que os acontecimentos sucedem, conforme a gente percebeu nesse capítulo, e a partir daí, aquela vinda dos negros africanos para a terra do Cruzeiro, que era para ter sido em fraternidade, era para ter sido de uma forma amistosa e pacífica, embora não tenha ocorrido isso, ainda assim conseguiu-se costurar-se na história um grande patrimônio vindo dessas raças para toda a humanidade daquele país e para a posteridade, deixando as mais valiosas lições para jamais de novo serem repetidas aquelas ações, e especialmente se conformando com aquela raça mesclada com todas as demais, a humanidade que viria a habitar este país. A humanidade mais fraterna, nos diz o texto, dotando de mais fraternidade, ternura e perdão, que é o que hoje a gente mais fala, né? A gente ter fraternidade, se tratar com fraternidade, se tratar com ternura e com perdão. Vamos fazer uma pequena reflexão então conosco mesmos, nesse final aqui de episódio de hoje, e perceber o que será que cada um de nós tem de missão também nessa terra do Cruzeiro. Estamos aqui, na mesma terra que há 500 anos mais ou menos atrás, está se passando essa história que estamos revendo. O que será que está nos trazendo isso hoje? Está nos trazendo um chamado? Qual é o nosso chamado? O que a gente pode, como aqueles missionários chamados também para desenvolver, para evoluir aquele povo, aquela terra naquele tempo lá? O que será que Deus quer para cada um de nós também? Que a gente possa dar o nosso quinhão de colaboração? Com certeza, né? Então, cabe essa reflexão, onde que a gente pode se ver como um missionário, como aqueles que foram lá atrás também escolhidos por Ismael. Com certeza nós também temos o selo, né? O envio de Ismael nessa terra, para de alguma forma contribuirmos com o nosso carisma, com a nossa maneira de ser, com o nosso jeito que só nós sabemos ser, com os nossos talentos, com a nossa fé, com a filosofia. Vamos refletir. Fica aberto para cada um de nós podermos chegar às suas próprias conclusões, ou pelo menos suas próprias reflexões. Acho que não se conclui por aqui não. Aliás, está vindo aí o 3º episódio da série com o Jean, não percam. Imperdível Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Valeu? E assim vamos então para a oração de encerramento dos trabalhos
de hoje. Esse ritmo gostoso que nos lembra a terra do Evangelho, vamos agradecer a Deus a oportunidade que tivemos de poder estarmos em harmonia juntos com a espiritualidade da Casa Elos de Luz, mentores, guardiões, e que essa luz se espalhe sobre todos nós agora, sobre as nossas casas, sobre os nossos familiares, amigos, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos locais de lazer, entretenimento, nossos projetos pessoais, profissionais, nossos trabalhos espirituais também, e sobre todos aqueles que puderem nesse momento, estiverem fazendo uma oração, também recebam a bênção deste Pai amado, de amor, de bondade, e de Jesus, nosso querido irmão e governador desse nosso planeta. Assim, em nome de Deus e de Jesus, encerrando o momento de palestra de hoje. Amém. Valeu! Até a próxima!